Bem, gente, e quais são essas demonstrações, né? Nós estávamos falando do artigo 176 das demonstrações obrigatórias. Balanço patrimonial, DLPA, DRE, DFC e DVA. Eu vou explicar para vocês mais ou menos como é que funcionam essas demonstrações, o que é que elas representam, mas nós vamos estudar detalhadamente na última unidade ou no último módulo, certo? O balanço patrimonial. O balanço patrimonial é a demonstração responsável em evidenciar a situação financeira e patrimonial da companhia. O balanço patrimonial vai apresentar aos usuários da contabilidade o patrimônio dessa entidade, ou seja, o seu conjunto de bens, direitos e obrigações, ok? A demonstração do resultado do exercício. A demonstração do resultado do exercício é a demonstração responsável em evidenciar o resultado do período. Esse resultado, gente, ele vai ser obtido pelo confronto. Incluir aqui uma paginazinha. Entre as receitas e despesas daquele exercício, daquele período. Então, nós vamos pegar todas as receitas, vamos deduzir todas as despesas e vamos encontrar um resultado, que poderá ser um lucro ou um prejuízo. A demonstração contábil responsável em evidenciar esse resultado é a DRE, demonstração do resultado do exercício. Apurado esse resultado, ele vai ser transferido para o patrimônio. Ora, a DRE, ela vai evidenciar o resultado daquele exercício. Ele vai confrontar as receitas realizadas e as despesas incorridas naquele período, naquele exercício social. Esse resultado, se positivo, ele vai passar a compor a riqueza da entidade. Vai ser, portanto, transferido para o patrimônio. No patrimônio, a conta responsável em receber esse resultado, ela é chamada de lucro acumulado. Então, confrontamos receitas e despesas e encontramos um resultado positivo do período. Esse resultado positivo do período, ele vai compor o patrimônio da entidade, certo? Ele vai formar a riqueza ou aumentar a riqueza dessa entidade. No patrimônio, a conta responsável em receber é a conta de lucros acumulados. Então, a conta de lucros acumulados, ela recebe o lucro líquido do exercício. Recebe e destina. Esse lucro, ele vai ser destinado uma parte para os sócios, na forma de dividendos. E uma outra parte, ele poderá ser reinvestido na própria entidade, por meio da constituição de reservas ou até mesmo com o aumento do capital social, certo? Então, o que é que eu quero que você entenda nesse momento inicial? Que a demonstração do resultado é a demonstração responsável em apurar o resultado do período, do exercício. Eu vou confrontar receitas e despesas realizadas e incorridas em 2014, para que eu possa encontrar o resultado de 2014. Esse resultado, ele vai ser transferido para o patrimônio, aumentando a riqueza da companhia, se positivo, lógico, certo? No patrimônio, a conta responsável é o lucro acumulado. Ele recebe o lucro líquido do exercício e depois destina esse lucro. Uma parte desse lucro, ela poderá ser destinada aos sócios, por meio dos dividendos. A outra, ela poderá ser reinvestida na própria entidade, por meio da constituição de reservas
ou do aumento do capital. Então, na constituição de reservas, é como se a companhia estivesse guardando uma parte do lucro líquido que obteve naquele período para utilizar em um momento específico, certo? Então, o lucro ele vai ser reinvestido. E essa, minha gente, é a função de quem? Da DLPA. Demonstração de lucros ou prejuízos acumulados. A DLPA, ela vai evidenciar a entrada do lucro no patrimônio e a destinação desse lucro, certo? Segundo a Lei 6.404, no caso das SAs, esse lucro líquido do exercício, ele tem que ser totalmente destinado. De modo que o saldo final desse lucro acumulado acaba sendo o quê? Zerado, porque tudo que ele recebe de lucro, ele vai ter que destinar, certo? Ele é responsável pela destinação e pelas reversões. São casos específicos em que há reversões, certo? Retorna ao lucro acumulado. Então, essa é a função. Quando que uma reserva, por exemplo, retorna ao lucro acumulado? Quando ela vai ser utilizada na sua finalidade específica, certo? Então, essa é a função da DLPA, ok? Germana, e se ao invés de lucro, esse resultado fosse negativo, fosse um prejuízo? Ora, o prejuízo, ele vai sair da DRE e vai para onde? Vai para o patrimônio. No patrimônio, a conta responsável em receber esse prejuízo é chamada de prejuízo acumulado. Agora, ao invés de aumentar, esse prejuízo ele vai diminuir a riqueza da entidade, certo? Enquanto o lucro entra no patrimônio aumentando a riqueza, o prejuízo ele entra no patrimônio diminuindo a riqueza dessa entidade. E diferente do lucro, minha gente, que é totalmente destinado, o prejuízo não. O prejuízo, ele fica retido. Ele fica retido diminuindo a riqueza da companhia, até que lucros futuros possam absorver esse prejuízo. Entenderam? Então, a função da DLPA é essa: receber lucro e destinar lucro. No caso do prejuízo, o prejuízo entra no patrimônio e fica retido, até que novos lucros ou lucros futuros possam absorver esse prejuízo. Entenderam, gente? Certo? Então, aqui nós temos o balanço, a DLPA e a DRE. A demonstração do fluxo de caixa. A demonstração do fluxo de caixa, ela é responsável em evidenciar a variação do disponível. O disponível, ele é formado pelo caixa e pelos equivalentes de caixa. Daí o nome da demonstração ser demonstração do fluxo de caixa. Fluxo de caixa e de seus equivalentes. Caixa é dinheiro, certo? Caixa é dinheiro. Equivalente de caixa é aquilo que equivale a dinheiro. É o que eu tenho de disponível, de imediato para usar, vamos dizer assim. E o que é que nós temos de disponível de imediato? O dinheiro que eu tenho na minha conta corrente e o dinheiro que eu tenho nas aplicações financeiras de liquidez imediata. A aplicação financeira de liquidez imediata é aquela que eu posso resgatar, gente, a qualquer tempo. Uma poupança, ela tem liquidez imediata. Na hora que eu quiser, eu vou lá e saco o dinheiro, certo? Então, a demonstração do fluxo de caixa, ela vai mostrar a variação do disponível, a variação do caixa e de seus equivalentes em um determinado período, certo? Ou seja, num exercício. Vamos para cá, ó. Vamos supor que o saldo inicial de caixa, tá aqui de pretinho, certo? Vamos supor que o saldo inicial do caixa seja de 50.
no início de 2014, eu tenho R$50 em caixa. O saldo final desse caixa aqui é disponível, caixa equivalente, seja de 150. Então, no período, esse caixa, ele vai variar em quanto? Em 100. A demonstração do fluxo de caixa, ela é responsável em evidenciar a variação desse disponível por meio de 3 fluxos: das atividades operacionais, das atividades de investimento e das atividades de financiamento. Então, ele demonstra, ou ela demonstra, a variação do disponível e o que provocou essa variação. Essa variação foi provocada pelas atividades operacionais da companhia. Essa variação foi provocada pelas atividades de financiamento ou foram provocadas por atividades de investimento ou ainda foram provocadas pelas 3 atividades, certo? Então, ela mostra a variação do disponível e o que causou a variação desse disponível. E, por fim, a DVA, demonstração do valor adicionado. A demonstração do valor adicionado, ela mostra o valor agregado, ou seja, a riqueza gerada em determinado exercício, em determinado período, e como essa riqueza gerada, ela foi distribuída entre as pessoas que contribuíram para a sua geração. Gente, quem é que contribui para a geração da riqueza de uma empresa? Os sócios, os empregados, o governo, os financiadores, certo? Então, ela mostra a riqueza gerada e a distribuição dessa riqueza entre todos aqueles que contribuíram para a sua geração, ok? Então, essa é a função da DVA. Então, nós temos o balanço patrimonial, a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, a demonstração do resultado do exercício, a demonstração do fluxo de caixa e, se companhia aberta, a demonstração do valor adicionado. Lembrando que nós vamos estudar detalhadamente cada uma dessas demonstrações na última unidade do nosso curso, certo? Naquele módulo que trata das demonstrações contábeis. Aqui eu quero só que você tenha um entendimento, certo? Da coisa. Depois que essas demonstrações contábeis são elaboradas, nós vamos fazer uma análise dessas demonstrações. É uma outra técnica. Analisar a demonstração é interpretar essas demonstrações por meio de índices, de indicadores. Indicadores que demonstram a capacidade de pagamento, indicadores que demonstram o grau de endividamento, indicadores que demonstram o giro de estoque, o giro de duplicadas, certo? Então, é a análise das demonstrações contábeis. Seria mais uma disciplina relacionada à contabilidade. E, por fim, a auditoria, que também é uma técnica contábil, que também é uma disciplina cobrada em concurso, certo? Essa auditoria, ela se divide em 2 tipos, a auditoria externa e a auditoria interna. O auditor externo, ele é um prestador de serviço. Então, ele vai ser contratado pela entidade auditada para emitir uma opinião sobre a fidedignidade das demonstrações contábeis que foram elaboradas por essa companhia. Não sei se vocês já tiveram a curiosidade de procurarem uma demonstração publicada num jornal, certo? Essas demonstrações, segundo a lei das SAs, ela precisa ser publicada em um jornal de grande circulação para o caso de companhias abertas. Aí, quando essas demonstrações são publicadas, você vai ter assim, ó, as demonstrações contábeis,
Aí você vai ter as notas explicativas. Notas explicativas são notas que explicam. Explicam o quê? Tudo que há de relevante dentro dessas demonstrações contábeis. E o que é relevante numa demonstração contábil? É toda informação que possa influenciar na tomada de decisões. Então, para mim, uma informação, ela só é relevante se ela puder influenciar na decisão de um usuário. Tudo o que for de relevante dentro dessas demonstrações vai estar evidenciado em notas explicativas. Por exemplo, peguei o balanço patrimonial. Aí lá nas minhas obrigações tem empréstimo bancário de 1 milhão. Aí você vai dizer, poxa vida, esse empréstimo, ele foi junto a qual banco? Quais as condições desse empréstimo? Em quanto tempo ele deverá ser quitado? Tem algum período de carência? Quais são os juros embutidos? Todas essas perguntas, elas serão respondidas por meio de quem? Das notas explicativas. Então, as notas explicativas, elas vêm para deixar essas demonstrações contábeis mais facilmente compreensíveis, certo? Que, inclusive, é uma das características da informação contábil, a compreensibilidade, certo? Ela vem facilitar a compreensão dessas demonstrações contábeis. E, em seguida, nós temos os relatórios de auditoria. Esse relatório de auditoria, certo? É o relatório utilizado por esse auditor externo para emitir uma opinião sobre a fidedignidade dessas demonstrações. Então, as demonstrações são de responsabilidade de quem? Da administração, da entidade, certo? Então, o auditor, que é um prestador de serviço, que deve ser um contador registrado no CRC, e no caso de companhias abertas, inscrito também na CVM, que é CVM, é Comissão de Valores Mobiliários, órgão regulador de companhia aberta. Então, esse auditor, que deve ser um contador registrado no Conselho Regional de Contabilidade e na Comissão de Valores Mobiliários, se for auditar companhias abertas, ele vai emitir uma opinião sobre a fidedignidade dessas demonstrações. Ou seja, ele vai dizer lá se as demonstrações foram elaboradas de acordo com as normas, de acordo com os princípios de contabilidade, de acordo com a legislação específica, certo? É a função da auditoria externa. Já o auditor interno, ele é um funcionário da entidade auditada. Então, existe um vínculo entre o auditor interno e a entidade auditada. Esse auditor interno, ele tem como objetivo prestar uma assessoria à administração da entidade, tanto na área contábil quanto na área operacional, certo? Esta é a auditoria interna, ok? Que é uma técnica contábil que seria mais uma disciplina cobrada, por exemplo, para auditor, para esses concursos de Cefaz, de Cefim, de área fiscal, ok? Então, essas são as 4 técnicas: escrituração, demonstrações contábeis, análise das demonstrações e a técnica de auditoria. Bem, agora nós vamos estudar mais detalhadamente esse patrimônio, certo? Nós vimos que o patrimônio é o objeto de estudo da contabilidade. Que esse patrimônio, ele é formado pelo conjunto de bens, direitos e obrigações das pessoas físicas ou jurídicas com sem fins lucrativos. Os bens e os direitos representam a parte positiva desse patrimônio, enquanto as obrigações representam a parte negativa deste patrimônio, certo? Bens e direitos é a parte positiva. Obrigações é a parte negativa desse patrimônio. Os bens. Bens é tudo que tem utilidade e tem valor econômico para uma entidade. Esses bens, gente, eles se dividem em 2 tipos: os bens tangíveis e os bens intangíveis. Bens tangíveis são bens que têm corpo, que têm matéria, certo? O bem tangível
é o bem que tem corpo, é o bem que tem matéria, certo? Esses bens tangíveis, esses bens corpóreos, esses bens materiais, certo? Nós poderíamos citar como exemplo os móveis, os veículos, certo? As máquinas, os equipamentos. Então, são bens que possuem utilidade, possuem valor econômico para a entidade e têm corpo, têm matéria. São os bens tangíveis. Os bens intangíveis, incorpóreos ou imateriais são bens que, mesmo não possuindo corpo, não possuindo matéria, ele tem utilidade e tem valor econômico para uma entidade. Nós poderíamos citar como exemplo as marcas e patentes adquiridas de terceiro ou os fundos de comércio. São exemplos de bens intangíveis, incorpóreos ou imateriais. Então, gente, os bens é tudo que tem utilidade e valor econômico para a entidade. Esses bens, eles podem ser tangíveis ou intangíveis. O bem tangível é o bem que tem corpo, móveis, máquinas. O bem intangível é o bem imaterial, incorpóreo, como as marcas e patentes adquiridas de terceiro ou os fundos de comércio, certo? Também adquiridos de terceiro, ok? Os direitos. Eu disse a vocês que os direitos representam todos os valores a receber de um terceiro. Então, créditos ou direitos são valores a receber, certo? Então, os créditos representam valores a receber. Se eu concedi um empréstimo para você, eu tenho todo o direito de cobrar. Se eu vendi a prazo, eu tenho todo o direito de receber. Se eu concedi um adiantamento ao meu funcionário, eu tenho todo o direito de descontar. Então, os direitos, eles representam valores a receber. Agora, gente, nós vamos ampliar esse conceito de direito, porque nós vamos incluir aos direitos as despesas antecipadas ou despesas pagas antecipadamente. O que seria uma despesa antecipada? E aí nós vamos ter que bater um papo antes, certo? Na contabilidade, nós adotamos um regime chamado de regime de competência, baseado num princípio chamado de princípio da competência, certo? Para a contabilidade, ou nesse regime de competência, a receita, ela é realizada com a entrega de um bem, independente de recebimento. Então, se você vai numa loja e compra uma blusa, no momento em que o vendedor te entrega a blusa para a pessoa jurídica, a receita foi realizada. Essa receita, ela já entra na DRE e já está contribuindo para a geração de um resultado positivo, que seria um lucro, ok? Então, para mim, a receita é realizada com a entrega do bem. No momento em que a vendedora te entregou a mercadoria, para ela a receita foi realizada, independente de você, comprador, pagar à vista ou a prazo. Se você, comprador, cliente, pagou à vista, ótimo. Ela reconhece a receita, porque houve a entrega do bem, e reconhece a entrada do dinheiro no caixa. Agora, se você, comprador, cliente, pagar a prazo, ela vai reconhecer a receita, porque houve a entrega do bem, e vai reconhecer um direito, um valor a receber, certo? Para mim, nesse regime de competência, só há despesa se houver
consumo. A despesa é incorrida pelo consumo, independente de pagamento. Então, se você consumiu a mão de obra do seu empregado no mês de junho, ele é para você uma despesa de junho, porque houve o consumo da mão de obra, independente de você pagar o salário desse empregado em junho ou em julho. Então, a despesa, ela é incorrida pelo consumo, independente de pagamento. Se você consumiu a mão de obra desse empregado em junho e pagou o salário dele em junho, você vai ter uma despesa, porque houve um consumo, e vai ter uma saída de recursos, porque houve o pagamento. Agora, se você consome a mão de obra desse empregado em junho e paga o salário dele no 5º dia útil do mês subsequente, você vai reconhecer em junho uma despesa porque houve o consumo e, ao mesmo tempo, você vai reconhecer a obrigação de pagar o salário desse empregado no mês subsequente, certo? Então, para mim, só há despesa se houver consumo. Eu estou dizendo para você que uma despesa paga antecipadamente ou uma despesa antecipada, ela não vai ser classificada como despesa, e sim como um direito. Ora, eu estou pagando antes de consumir. Então, eu estou adquirindo o direito de usar. Estou adquirindo o direito de consumir. É por isso que essa despesa paga antecipadamente ou simplesmente despesa antecipada, ela deve ser classificada como um direito. Germana me deu um exemplo, vamos lá. O seguro. Quando você contrata o seguro do veículo com vigência de 12 meses, no ato da contratação, você usou os 12 meses do seguro? Não. Então, no ato da contratação, você está adquirindo o direito de usar. À medida que esses meses vão passando, ou a cada mês, você vai consumir 1/12 desse seguro. Ora, se a cada mês você vai consumir 1/12, ao consumir, ao usar, você passa a ter uma despesa. Então, você vai deixar de ter um direito e vai passar a ter uma despesa, porque agora houve o consumo. Outro exemplo, a assinatura do jornal, da revista. Vamos supor que você assinou uma revista por 12 meses. Quando você assina a revista, você recebe os exemplares todos de uma vez? Não. Você assinou para ter o direito de receber. Então, a despesa antecipada ou a despesa paga antecipadamente é um direito. À medida que você vai recebendo o jornal ou recebendo o exemplar da revista, você vai deixar de ter um direito e passar a ter uma despesa, porque agora você vai consumir, você vai ler. Entendeu? Então, as despesas antecipadas representam um direito. Nós vamos classificar como direito todos os valores a receber de alguém, mais as despesas pagas antecipadamente, ou simplesmente despesas antecipadas. Ok, gente? No próximo vídeo nós voltaremos com o conceito de obrigação. Nós já sabemos que a obrigação representa todos os valores a pagar para alguém. Agora, quando eu peço um empréstimo, eu tenho a obrigação de pagar. Se eu compro a prazo, eu tenho a obrigação de pagar ao meu fornecedor. E nós vamos incluir ao conceito de obrigação as receitas antecipadas, mas somente no próximo vídeo. Até lá!